Rishi Sunak está em Israel para mostrar o apoio do Reino Unido e dizer que está ao lado do governo de Tel Aviv na luta contra o terrorismo. Europa dividida entre manifestações de apoio a Israel e à Palestina. Nas ruas apela-se ao fim da violência. Parlamento Europeu distingue luta pela liberdade das mulheres no Irão. Gina Mazamini e Movimento Mulheres, Vida e Liberdade recebem prémio Sakharov. Rishi Sunak é o mais recente líder a visitar Israel em missão diplomática. Depois da visita de Joe Biden, foi a vez do primeiro-ministro britânico. À chegada, Sunak disse que quer mostrar a solidariedade do Reino Unido e que está ao lado do governo israelita na luta contra o terrorismo. Esta quinta-feira reuniu-se com Benjamin Netanyahu. Durante a visita de 2 dias, também deverá encontrar-se com líderes árabes da região. Depois da visita ao Médio Oriente, o chanceler alemão tem informado o Parlamento sobre a situação na faixa de Gaza e repetido o apelo ao Hamas para libertar os reféns. Viele von denen, die dort verschleppt worden sind, waren, das haben mir ihre Angehörigen geschildert, immer die vordersten Aktivisten für eine friedliche Entwicklung in der Region. Und das muss hier auch gesagt werden. Wir setzen uns für die Befreiung der Geiseln ein. Scholz criticou o facto do presidente russo ter alertado para a situação das vítimas civis no conflito. No contexto da invasão russa da Ucrânia, descreveu as observações como cínicas. Moscovo já enviou uma remessa de ajuda humanitária para o Egito para depois ser distribuída em Gaza. A decisão surge depois de Israel anunciar que vai autorizar entregas limitadas na sequência de um pedido do presidente dos Estados Unidos. A manifestação estava proibida, mas centenas de pessoas desafiaram a lei e reuniram-se em Berlim esta quarta-feira à noite para uma manifestação pró-palestiniana. 174 pessoas foram detidas e 65 agentes da autoridade ficaram feridos após a intervenção da polícia ter resultado em confrontos pela cidade. Esta quinta-feira, o chanceler alemão voltou a pedir às forças policiais que evitem a ocorrência de manifestações solidárias com a Palestina após esta semana terem sido registados atos antissemitas na capital alemã. À porta do Tribunal Penal Internacional em Haia, manifestantes pró-palestinianos denunciaram haver um genocídio em Gaza e exigem consequências para os dirigentes israelitas. We wanted to let the ICC know that we support the people in Gaza and that we want that Netanyahu one day comes to this court to be punished here. A divisão do Médio Oriente é espelhada por uma Europa também ela dividida. Pela primeira vez desde o ataque do Hamas a 7 de outubro, Atenas acolheu uma manifestação onde se pediu justiça para os civis assassinados em Israel e a libertação dos reféns feitos pelo grupo radical islâmico. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas reuniam-se no centro da capital grega em solidariedade com os palestinianos. A estação de comboios de onde os judeus foram deportados pela primeira vez pelos nazis tornou-se num local de encontro e recordação. Na quarta-feira assinalou-se o 82º aniversário do início deste momento trágico da história, em Berlim. Este ano, e na sequência da guerra entre Israel e o Hamas, a perda de vidas humanas voltou a sentir-se de forma mais pesada. Junto à Gar, Konrad Kut criou um memorial, uma pequena biblioteca com obras sobre o Holocausto que foi destruída por um incêndio. A Euronews explicava que a estação tem atraído muitos judeus que querem saber mais sobre a história da sua família. They come from Israel, they come from USA, they wanted to see this place where their grandparents, for instance, were deported into Auschwitz or other regions. Por toda a cidade, um grupo de ativistas procedeu à limpeza dos memoriais que marcam os locais onde viveram os judeus que foram deportados e mortos pelos nazis. The Stumbling Block started as an art project in the 1990s. The hope was that names of Jewish people who were taken away were not forgotten. Today, the blocks mark the names of other victims of the Nazis, such as members of the LGBT community. A ascensão da extrema-direita na Europa é outro dos motivos, diz uma ativista alemã, para recordar este episódio negro da Alemanha e de outros países europeus. Und wir müssen immer wieder daran denken,
wie das geschehen ist, warum es geschehen ist, und wir müssen sagen, nie wieder. Und für ein Nie wieder stehen wir, und deswegen machen wir das, damit auch die Leute rumrum alle mitbekommen, aha, wir müssen alle aufpassen auf unsere Demokratie. Und das müssen wir. Já Conrad diz esperar que o incêndio de agosto, que se acredita ter sido fogo posto, sirva de lição para as próximas gerações. And also this burned down library, and it is not forgotten. You are not allowed to forget this, and it has happened today too, once more. O governo norte-americano receberá representantes do Conselho, da Comissão e da Diplomacia da União Europeia sexta-feira em Washington. A cimeira vai debater as relações bilaterais com um forte acento nas questões comerciais e nos recursos minerais críticos para indústrias de alta tecnologia. A Euronews falou com eurodeputados reunidos na sessão plenária em Estrasburgo, que esperam que a guerra entre Israel e o Hamas seja tema de concertação de posições entre os aliados. I think that this topic can't not be in some way on the agenda. The first thing is that the EU needs to speak with one voice, and then we can coordinate with our transatlantic partners. Fontes europeias que preparam a cimeira disseram que deverá haver uma troca de notas sobre informações recolhidas pelos serviços secretos e uma análise de possíveis cenários de evolução geopolítica na região. No que se refere aos temas comerciais, a União Europeia espera conseguir avanços na isenção de tarifas aduaneiras sobre o aço e o alumínio, impostas pelo ex-presidente Donald Trump. O presidente Joe Biden mostra maior abertura para chegar a uma solução e ambas as partes também querem combater a dependência da China e das suas políticas mais desleais. Terá-se afirmado um acordo para restringir as exportações de metais chineses que chegam ao mercado subsidiadas. The solution that is being negotiated now is a so-called carbon club, or an agreement between the US and the United States to basically promote the production of sustainable, sort of decarbonized steel, and put tariffs on countries that don't produce in a decarbonized way, aka, of course, China. Em causa estão também outros recursos minerais importantes, tais como o lítio, usado na produção de baterias para aparelhos elétricos, que poderão ser alvo de acordo bilateral. Tal permitiria, por exemplo, aos fabricantes de automóveis europeus beneficiar das condições criadas pelos Estados Unidos ao abrigo da Lei de Redução da Inflação. Trata-se de um pacote de subsídios que promove a produção local de veículos elétricos e de outras tecnologias não poluentes. O apoio dos Estados Unidos tem sido fundamental para a Ucrânia na guerra contra a Rússia e só em ajuda militar Washington já contribuiu com mais de 46 mil milhões de dólares. Volodymyr Zelensky insiste que é preciso mais e a Casa Branca garante que o apoio é incondicional, mas a guerra entre Israel e o Hamas ameaça relegar a Ucrânia para segundo plano na agenda internacional. Russia has a lot to gain from it. The US will be a little bit more distracted. There is a little bit of fatigue both in Europe and with the US in terms of giving aid to Ukraine. We saw that there was already some withholding of aid from Warsaw. And if you look at the US, the Republicans, particularly the right-wing Republicans, they don't want to continue aiding Ukraine. Apesar do apoio militar norte-americano estar condicionado pelas eleições do próximo ano, Natasha Lindstedt considera que não podemos abandonar a Ucrânia. The world can't really afford to allow the Russians to win. If we stop with Ukraine, who knows what will happen next? I mean, Russia has been very clear that they want to expand their sphere of influence. They have had a history of invading other countries, particularly when Putin's approval rating isn't particularly good. I think given how close Russia is to Europe's doorsteps and there should be genuine fear of Russia continuing to infringe on the European countries, whether it be indirectly or directly. Se no campo militar as vitórias têm escapado a Vladimir Putin, no campo político a influência do Kremlin não para de crescer e começa a ser uma séria dor de cabeça em Bruxelas. O Parlamento Europeu atribuiu o prémio Sakharov a Jina Mahsa Amini, a jovem curdo-iraniana morta a 16 de setembro do ano passado, após ter sido detida pela polícia de costumes do Irão por usar incorretamente o véu islâmico. Através da mais alta distinção na área dos direitos humanos,
A União Europeia reconhece também a luta de milhares de iranianos, em particular mulheres e jovens, que durante meses desafiaram o regime iraniano e deram voz ao movimento social Mulheres, Vida, Liberdade. Os protestos, que rapidamente se espalharam por todo o país e além fronteiras, foram reprimidos de forma sangrenta pelas autoridades do Irão e resultaram em milhares de detenções. Ainda esta terça-feira, o advogado da família Dahmini foi condenado a 1 ano de prisão por alegadamente fazer propaganda contra o sistema. O prémio Sakharov, atualmente no valor de 50 mil euros, reconhece todos os anos, desde 1988, pessoas ou organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Uma cidade em silêncio despediu-se esta quinta-feira de Dominique Bernard, o professor de francês que passou do anonimato para as manchetes dos jornais por, na semana passada, ter sido vítima mortal do atentado de Arras, em França. Um forte dispositivo policial e interrupção do trânsito permitiram cerca de 600 pessoas se juntarem para um último adeus. Je suis très émue, ça m'a énormément affectée de me dire qu'on peut perdre la vie en allant à l'école et puis que ça touche une ville comme Arras, qui est ma ville. Je suis en colère de me dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on en arrive à de telles situations. Et puis j'ai peur pour l'avenir. J'habite à quelques centaines de mètres du lycée. Mes enfants ont été eux-mêmes au lycée. Je ne connaissais pas directement ce professeur, mais c'est un professeur de l'éducation nationale et je pense qu'il fallait être là aujourd'hui. Antes da cerimónia fúnebre na Catedral de Arras, a família de Dominique Bernard esteve reunida com Emmanuel Macron. O presidente francês agraciou o professor com o título póstumo de Cavaleiro da Legião de Honra.